Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à primeira aula do curso. Nessa aula nós vamos falar a respeito do domínio, da escolha do domínio e do registro dele. Só queria colocar uma observação antes de começar, é que se você já tem o domínio registrado em uma hospedagem contratada, você pode pular essa aula, pular a aula 2 e já ir direto para a aula 3, ok? Mas se você não tem o registro ainda do domínio, então fica comigo aqui que você vai aprender como fazer isso. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui para validar o seu domínio é fazer uma relação. Você pode abrir o Word ou um bloco de notas e você vai fazer uma relação dos domínios que você tem em mente. Então, todo domínio que surgir na sua mente, você vai fazendo uma relação. Eu fiz um exemplo aqui com 3 nomes. Por que disso? Porque quando você vai fazer a pesquisa, se você ficar só contando com a memória, você coloca o nome, pesquisa. Às vezes ele já dá como não disponível. Aí você coloca outro nome, aí você já não sabe mais se aquele primeiro estava disponível, se não estava. Então é um meio de você fazer um controle básico, mas para você não se perder, ok? Outra coisa importante é que o nome do seu domínio seja um nome amigável. Isso quer dizer que ele deve ter relação direta com o seu negócio. Quanto mais essa relação for direta, melhor para o usuário identificar o seu negócio com a sua URL. Então, por exemplo, se a pessoa vai criar uma loja de artesanato e vai chamar Artesanato e Companhia, o ideal é que a URL dela seja www.artesanatoecompanhia.com.br. Ficaria estranho se ela colocasse, por exemplo, www.casadoartesanato.com. Percebe que não tem uma relação direta com o nome da empresa. Então isso é importante. E outra coisa que é importante também é que o nome não seja muito extenso, para não dificultar caso a pessoa vá digitar o endereço. Então, quanto menor, melhor, desde que, claro, tenha uma coerência com o nome da sua empresa. Okay? Então, são esses dois pontos que você precisa também prestar atenção. Então, vamos começar aqui com esse primeiro nome que eu bolei aqui na cabeça. Vou dar um Ctrl C. Aí você vem aqui no campo, vamos colocar primeiro aqui na HostGator. Eu deixei 5 empresas abertas aqui. Mas só como para começar o exemplo aqui, vamos colocar aqui na HostGator. Então eu dou um Ctrl V aqui e dou um pesquisar com a extensão .com. Ele já acusou que está disponível. Ok? Então esse aqui é um domínio que se eu quiser eu posso registrar. Então eu venho aqui na relação e coloco como verde. Então eu sei que esse aqui está disponível. Aí vamos fazer um teste aqui com a segunda. Cola aqui, pesquisa. Olha, esse aqui ele já dá como não disponível. Então, esse daqui você vem e marca como vermelho, para você saber que não está disponível. Vamos tentar esse terceiro aqui. Você vem aqui, cola, pesquisa. Esse aqui também não está disponível, obviamente, porque ele é o endereço do curso, que eu já tinha registrado ele, então não vai estar disponível. Então você vem e marca como vermelho. E assim você vai fazendo com todos os nomes que você tem na sua relação. Vai ficar bem mais fácil para você escolher o nome que está disponível e poder registrar ele depois. Tá? Então essa é a primeira dica para você fazer a pesquisa do seu domínio. E aqui você percebeu que eu só coloquei como .com. Então, vamos fazer um teste aqui com esse primeiro nome. Pesquisar ele como .com.br. Pesquisa. Ele também está disponível. Tanto como .com como .com.br. Tá? Então, vamos aos preços. Aqui na HostGator, essa é a empresa que eu trabalho com hospedagem. Eu tenho domínio registrado na Wallhost, na GoDaddy, mas a hospedagem eu uso a do HostGator. E o preço deles acho que é um dos melhores que tem. E o suporte deles é bom também. Então eu recomendo que você faça o registro do domínio aqui, mas você pode ficar à vontade. Se quiser escolher uma outra empresa, não tem problema. Então aqui, o registro para registrar esse .com.br está R$30 por ano. O .com também é o mesmo valor. Aqui na Wallhost já é mais caro. Tanto o .com
quanto .com.br é R$ 49,90 por um ano. Toda a contratação geralmente é por um ano. Então aqui é R$ 49,90. Aqui na GoDaddy, o .com ele está R$ 15,99, mas se você fizer a contratação por 2 anos. Então no primeiro ano ele sai R$ 15,99 e nos anos adicionais vai ser R$ 39,99. No .com.br ele está R$ 34,99, mais caro que o HostGator. A local web está R$ 40, tanto para o .com como .com.br. E o registro BR só dá para registrar .com.br. Eu deixei ele aberto aqui porque depois eu vou explicar a respeito desse registro .com.br que precisa de CPF. Mas daqui a pouco eu já volto aqui. Então vamos fazer uma simulação de contratação aqui do domínio.com. Extensões existem muitas. Mas as mais usuais são .com.br, .com, .net, .net.br. Mas vamos focar aqui na .com. Então eu vou fazer a pesquisa. Ele está disponível. Então se você fizer por aqui, você vai clicar em registrar. E aí é bem simples. Se você quer registrar um novo domínio, que é o caso aqui, né? Então você vai colocar, ele já vai selecionar aqui. Você só vai completar aqui os dados de pagamento. Você pode pagar com boleto, cartão de crédito ou PayPal. Lembrando que o boleto demora sempre um pouco mais, né, para eles liberarem, porque tem que compensar o boleto. O cartão de crédito PayPal é bem mais rápido. Então você vai completar aqui os dados de cadastro e vai só aguardar o e-mail de confirmação que foi efetuado o pagamento, foi confirmado o pagamento. Todos eles são no mesmo esquema. Você seleciona o domínio que você vai querer registrar. Aqui, por exemplo, se eu quisesse registrar somente o .com, então tiro o clique daqui do .com.br, clico em registrar. Ele já vai cair nessa tela, mostrando o pedido que você fez. Se eu der um continuar, ele vai pedir para você criar um cadastro e aí vai cair na página de pagamento também, é o mesmo processo. E assim funciona para os demais. A parte de pagamento é o mesmo esquema, você vai ter que criar um pequeno cadastro e efetuar o pagamento. Agora, o que eu ia falar a respeito do .com.br é que, primeiro que para registrar .com.br você precisa de um CPF ou CNPJ. E uma vez que você usa esse documento, ele vai ficar vinculado ao primeiro registro que você fizer. Se for o seu primeiro registro, você vai ficar vinculado ao seu CPF nesse registro e na empresa que você selecionar. Então, se você quiser mais para frente registrar um novo .com.br, você tem que fazer na mesma empresa. É diferente do .com, que você pode registrar o domínio na HostGator. Se você quiser aproveitar o preço da GoDaddy, você pode registrar na GoDaddy, ou outra empresa. O .com não tem esse problema, ou .net, .net.br. Só o .com.br que tem esse vínculo do seu CPF ou do seu CNPJ com a empresa que você fizer o primeiro registro. Então os demais que você for registrar .com.br tem que ser na mesma empresa. Ok? Então é esse o processo de registro, é bem simples, não tem segredo, é só você fazer a pesquisa, a hora que você identificar que está disponível o endereço que você quer, você faz o pagamento e só aguarda o e-mail de confirmação, ok? Então quanto a registro é isso, se ficou alguma dúvida você pode usar o campo de comentários que tem abaixo do vídeo, e então a gente se vê na próxima aula.